João capítulo 15, versículos 15 e 16. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Eu só quero destacar novamente a metade do versículo 16, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ainda Mateus capítulo 18, versículo 14. Versículo 14 de Mateus capítulo 18 diz assim: assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. A nossa história, ela começa lá em Curitiba. Há alguns anos, a Patrícia sentiu o chamado de trabalhar na escola cristã em Curitiba. Isso aconteceu em 1998, 1999, algumas correções aqui, e ela foi para lá e nós nos conhecemos em Curitiba e nós trabalhamos juntos na escola cristã durante alguns anos. E em 2011, assim, casualmente nós estávamos conversando sobre a possibilidade de começarmos uma escola, né? Nós trabalhávamos lá. Patrícia é formada em letras, eu sou formado em matemática, nós dois em sala de aula, em alguns desses anos juntos na mesma escola, e nós começamos a conversar sobre montar uma escola cristã e aqui em Uberaba, né? Quando eu falo aqui, porque está muito mais perto do que Curitiba, mas aqui em Uberaba. E começamos a orar, colocamos isso diante de Deus em oração durante alguns meses e entendemos que Deus estava nos respondendo para que isso fosse feito. Então, já que era para nós fazermos, nós então viemos até Uberaba para verificar a possibilidade, disponibilidade de um local e colocarmos isso mais em prática mesmo, de uma forma mais efetiva. Chegamos ali e entendemos que então iríamos instalar a escola no imóvel que o Josué morava e entendemos que isso seria começado logo e nós então começamos a correr atrás daquilo que seria necessário. A Patrícia veio ainda em 2011 para Uberaba, voltou na verdade para Uberaba para acompanhar aquilo que estava sendo necessário de reforma na escola, nas instalações que seriam a escola, e eu fiquei por lá até o comecinho de 2012, e então no início de 2012 a escola começou a funcionar. Escola Cristã de Uberaba, nós abreviamos para Escriba, e algumas pessoas até falam, né? Mas o escriba é duplo sentido, vamos dizer assim, né? O escriba daquele que escrevia mesmo, mas escriba é a abreviação mesmo de Escola Cristã de Uberaba. E nós entendemos que, mais uma vez, Deus estava confirmando esse chamado para que nós estivéssemos trabalhando com escola cristã, à frente desse trabalho aqui em Uberaba, quando um casal e o homem estava trabalhando junto na reforma lá da construção, e eles se converteram em janeiro de 2012, juntamente com a filha mais velha. E essas 3 pessoas trouxeram uma confirmação espiritual de que realmente nós estávamos no caminho certo. E Uberaba nós escolhemos porque os irmãos conhecem tão melhor do que eu o contexto que aquela cidade vive, de uma mistura de catolicismo com espiritismo, e a nossa intenção realmente é fazer um trabalho diferente, é apresentar Cristo para essas crianças, apresentar Cristo para essas famílias, sem trazer a igreja para dentro da escola, mas fazendo um trabalho realmente de mostrar a palavra de Deus para essas crianças. Então nós começamos ali em 2012 e no começo nós tínhamos aproximadamente 13 crianças. Nós começamos com esse número bem pequeno, uma equipe mais enxuta do que nós temos hoje, e o trabalho foi caminhando ao longo do ano. Só que, para nossa surpresa, na metade do ano, a Patrícia teve uma recidiva do câncer que ela tinha tido em 2009, e foi necessário que ela voltasse a ficar uns meses em Curitiba para fazer esse tratamento. Não foi um tempo fácil, mas Deus levantou pessoas que nos ajudaram, firmaram mesmo junto conosco, nos ajudaram a firmar o passo,
e eu fiquei em Uberaba, a Patrícia ficou um tempo em Curitiba, e quando ela voltou, então nós entendemos que Deus queria que nós continuássemos. Em alguns momentos eu confesso que nós quase pisamos atrás. Mas Deus não quis assim, e Deus trabalhou no nosso coração para que nós continuássemos. Deus permitiu que a Patrícia passasse por aquele tratamento, fizesse a continuação daquilo que precisava, e nós fechamos o primeiro ano de funcionamento com aproximadamente 15, 16 alunos. Ainda era um número pequeno, mas o nosso trabalho continuava. No segundo ano nós já expandimos para quase 40 alunos, e hoje, com a bênção do Senhor mesmo, nós estamos com 55 alunos. Esse trabalho tem sido feito por aproximadamente 10 pessoas que se dedicam ali em tempo quase integral, ou pelo menos metade do seu dia, para que o trabalho aconteça. O nosso público são crianças que vêm de 4 meses até 5 anos de idade, e existe um levantamento que foi feito de que 85% de nós fomos salvos até os 15 anos de idade. E quando nós paramos para pensar que 85% de nós fomos salvos até essa idade, nós entendemos que o nosso trabalho que tem sido feito ali até os 5 anos, ele se torna mais importante ainda. Porque é comprovado que quanto mais o tempo passa, maior a tendência da pessoa rejeitar o Evangelho, consequentemente rejeitar Cristo e morrer perdida. Então, o nosso trabalho foca o pedagógico, foca trabalhar aquilo que o currículo prescreve, aquilo que o currículo de uma escola de educação infantil exige de nós, mas o nosso carro-chefe, eu gosto de destacar isso, que o carro-chefe é a educação cristã. Não é uma educação religiosa. A partir do momento que a criança, a partir do momento que os funcionários entram na escola, nós não levantamos bandeira de denominação, nós não levantamos bandeira de igreja, mas é um trabalho feito para apresentar a palavra de Deus, para apresentar Cristo para essas crianças. Existe uma rotina toda pedagógica de acompanhamento dessas crianças, mas não só dessas crianças e também das famílias. Nós procuramos trabalhar com reunião de pais, aconselhamento quando é possível e quando é necessário dentro da própria escola, dentro da própria secretaria. Nós começamos um trabalho que nós chamamos de Escola de Pais, onde nós temos tentado ajudar essas famílias na criação de filhos e conseguimos fazer um encontro, e na nossa volta nós pretendemos marcar um novo encontro para que isso possa continuar. As datas comemorativas nós procuramos destacar: Dia dos Pais, Dia das Mães. Agora na volta nós temos a comemoração do Dia dos Avós, e nós procuramos dar bastante ênfase, mas sempre deixando aquilo que o mundo oferece de lado, sempre deixando as festividades que o mundo oferece fora do ambiente escolar, porque nós entendemos que isso não faz parte de uma educação cristã. Também temos, com alguma constância, procurado trabalhar com estudos bíblicos. Algumas famílias têm se interessado, têm procurado por isso, e nós temos procurado, dentro do possível, trabalhar com estudos bíblicos para essas famílias também. O nosso trabalho, ele é um trabalho que começa a ser conhecido na cidade. Quando eu falo nosso trabalho, eu falo equipe, né? As pessoas que integram a nossa equipe não estão aqui conosco hoje, mas, como eu disse, são aproximadamente 10 pessoas diariamente ali, para essas 55 crianças. Mas o nosso trabalho começa a tomar um rumo diferente. As pessoas não vêm mais porque às vezes encontram na lista telefônica. As pessoas vêm porque elas ouvem falar do trabalho que tem sido feito. Irmãos, nós entendemos que nós não fazemos mudança na vida das crianças e nem das famílias. Nós entendemos que Deus é que pode fazer essa transformação. Através da sua palavra, através de nós, nos usando para que isso seja feito, mas não é um trabalho meu, ou um trabalho da Patrícia, ou um trabalho de qualquer outra pessoa da equipe. E eu quero brevemente terminar pedindo que os irmãos lembrem de orar. Lembrem de orar por esse trabalho que tem se levantado ali. E a gente sabe que quando um trabalho desse se levanta, o inimigo não fica satisfeito. E ele procura de algumas formas derrubar, e ele procura nos desanimar, ou ele procura enfraquecer mesmo. Provações vêm, e já aconteceram. Mas até agora o Senhor nos deu vitória sobre elas. Permitiu que nós saíssemos de cada uma delas. E nós temos sonhos. Nós temos
objetivos maiores. Se vai ser da vontade do Senhor ou não, isso Ele vai mostrar com o passar do tempo. Mas eu quero pedir que os irmãos orem pelo sustento da equipe, porque nós carecemos diariamente, constantemente da graça do Senhor, da presença do Senhor, para que ninguém seja pego em algum erro, algum pecado, para que ninguém caia na tentação mesmo do inimigo, mas que nós sejamos constantes naquilo que nós temos procurado fazer. Existe uma possibilidade também de ampliação, e nós temos orado por isso e temos feito alguns contatos com algumas pessoas da própria prefeitura. Alguns pais pedem que seja ampliado o atendimento, e isso, alguns que trabalham com educação sabem que é uma coisa meio que natural, né, normal de acontecer, que o trabalho seja ampliado no atendimento. Então, hoje nós atendemos crianças até 5 anos, até a classe de alfabetização. Mas alguns pais, eles chegam para nós e nos perguntam, e aí, não vai ter sala mais para o meu filho ano que vem? Então, nós temos corrido atrás um pouco, pessoas ligadas à prefeitura, e existe a possibilidade de nós conseguirmos até mesmo um terreno. Mas nós não queremos cair em alguma armadilha, nós queremos ter bem claro da parte de Deus se isso é da vontade dele ou não. Quero pedir também que vocês orem, os irmãos se lembrem de orar por mais pessoas que possam estar envolvidas nesse trabalho. Eu presenciei a Patrícia indo para Curitiba e o Senhor sustentou enquanto ela esteve lá, não só ela, mas a Janice lá de Pirassununga também, ficou algum tempo lá antes de casar, e eu presenciei a vida delas lá e acompanhei durante um tempo o que Deus fez através do ministério que elas exerceram lá. Então, mais pessoas possam ser chamadas, ser comissionadas para esse trabalho. E se alguma irmã, especialmente alguma irmã, tem sentido o coração arder para ajudar nesse trabalho, fica o convite, sabe? Venha conversar. Nós vamos procurar abrir os braços mesmo e abrir as portas para que esse trabalho possa ser ampliado e para que você possa estar conosco. Eu falo principalmente às irmãs, porque a formação que nós precisamos dentro da escola cristã é de pessoas com formação em magistério ou então em pedagogia. E também nós gostamos de conversar que Deus permita mais escolas cristãs na nossa região. Eu tenho a opinião de que é possível ter pelo menos uma escola cristã em cada cidade do Triângulo. É possível. Se é da vontade de Deus, isso é um outro detalhe, mas é possível ter pelo menos uma escola cristã. Então, que os irmãos possam lembrar de orar sobre isso. E eu gostaria de terminar pedindo que os irmãos também orem por nós. A nossa menina está ali, a Maria Isabel, ela tem 8 anos e nós só temos ela. Mas que os irmãos lembrem de orar por nós. O nosso ministério não é um ministério de onde nós tiramos exclusivamente o nosso sustento. Mas nós entendemos que Deus tem nos dado um ministério e nós entendemos que nós devemos ir adiante. E se o Senhor permitir, se o Senhor nos der vida e nos der condição, nós pretendemos sim ampliar esse atendimento. Então eu peço que os irmãos orem por nós e nos sustentem, nos ajudem com esse sustento em oração. Nós trouxemos um breve vídeo para mostrar um pouquinho daquilo que tem sido feito no trabalho. E mais uma vez eu quero agradecer o tempo que os irmãos disponibilizaram. E depois nós estaremos lá atrás. Nós trouxemos algumas camisetas com a marca que nós pedimos para fazer sobre educação cristã. E nós estaremos lá atrás. Os irmãos que quiserem adquirir podem conversar conosco.
enquanto termina, os irmãos têm visto alguns rostos conhecidos aparecendo ali, né? São pessoas especiais que nos apoiam muito. Há algum tempo houve uma oferta para que uma parte lá de trás fosse construída e Deus levantou exatamente o valor que nós precisávamos. Então, pessoas que aparecem ali no vídeo, mas pessoas que não aparecem também e têm apoiado fisicamente mesmo, apoiado constantemente esse trabalho. E eu gosto de dizer que eu não cito nomes para não esquecer alguém, mas eu tenho certeza que o galardão de cada um deles está garantido e eles têm realmente o nosso agradecimento, pessoas que têm nos apoiado muito. Então, mais uma vez eu quero agradecer o espaço que os irmãos disponibilizaram e mais uma vez eu quero pedir que os irmãos orem conosco para que esse trabalho avance, para que esse trabalho continue, porque muitos dos resultados talvez nós só vamos conhecer, nós só vamos enxergar na eternidade. Quando nós encontrarmos pessoas que foram salvas, talvez não exatamente por esse trabalho, mas por trabalho de outras escolas cristãs espalhadas pelo país. Mais uma vez eu quero agradecer. Recebemos uma mensagem agora do irmão Jabesmar de Vitória, está nos assistindo pela internet. Mais uma vez, a todos aqueles que estão nos vendo via internet, Deus abençoe. Né? Tem um recado aqui para os nossos irmãos obreiros. No intervalo, que vocês vão até aquela bancada lá no fundo, onde foi vendido os ingressos para o almoço, e vocês preenchem, né, o nome, cidade, CPF, de preferência coloca o e-mail e todos os seus canais de comunicação. Tudo bem? Não esqueça, é importante que seja preenchida essa planilha aqui. Agora, ainda continuando nosso trabalho, eu quero convidar o nosso irmão Vanderci para nos passar o relatório da cidade de Américo Brasiliense. Edmar. Boa tarde a todos. Vocês sabem que essa história de Ed Murphy, eu fui surpreendido esses dias, nos dias dos pais, o meu filho postou uma foto, e eu fui em homenagem aos pais, e quando eu vi, eu achei que fosse eu, mas não era. Era a foto do Ed Murphy. Mas, por um lado, amados, essa aparência tem nos ajudado muito, principalmente ali na pequena cidade em Américo Brasiliense. Uma forma que o Senhor tem me dado de aproximar das pessoas. Eles vêm dessa forma, brincando, olha lá o Ed Murphy, e a gente se aproxima para falar do Senhor. Amados, eu gostaria antes de apresentar as maravilhas que o Senhor tem operado naquela cidade de Américo Brasiliense, através da igreja que hoje congregam ali naquela cidade, eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Salmos 126. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós.
por isso estamos alegres. E realmente, amados, é motivo de muita alegria para mim poder estar aqui juntamente com os irmãos e poder mostrar aquilo que o Senhor tem feito ali naquela cidade. E poder dizer também, aqueles amados irmãos que há muitos anos passaram ali por Américo e semearam ali a palavra do Senhor, amados, aquela sementinha, ela germinou e deu fruto para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria, primeiramente, de dizer aos irmãos que no ano de 2005, quando o Senhor nos enviou ali àquela cidade, recomendados pela igreja de Araraquara, iniciamos o trabalho ali em Américo Brasilense. Quando, deixa eu mostrar ali, essa família linda, né, vocês podem até não achar, mas olha que negão bonito ali, ó. Mas sabe por quê? Olha quem está do lado. Amados, em 2005 o Senhor nos enviou a esta cidade. E ali iniciando o trabalho do Senhor, um trabalho muito árduo, amados. Uma cidade bastante idólatra. Não somente o fator de ser uma cidade idólatra, mas uma cidade onde a criminalidade, a prostituição muito grande. Mas ali o Senhor nos enviou. E quando nós acabamos agora de ouvir o nosso irmão falando a respeito de crianças, quando nós ali iniciamos o trabalho ali, amados, através das crianças, abrindo a porta do nosso lar. Esta é a casa onde nós moramos e também congregamos até os dias de hoje. Mas quando nós chegamos ali, nós iniciamos o trabalho ali com os pequeninos. E eu louvo a Deus que de onde nós saímos, de onde nós crescemos, né, em Araraquara, nós aprendemos ali um trabalho muito importante, que é um trabalho com famílias. E hoje a igreja, ela é composta de famílias. Mas para atrairmos voltou ali. Só deixa eu voltar ali. Depois a gente muda. Para chegar às famílias, o Senhor nos deu as crianças, os pequeninos. E quando nós começamos ali, o trabalho começou a progredir, estávamos aproximadamente com 60 crianças. E de repente essas crianças desapareceram. Mas para a honra e glória do Senhor, amados, algumas permaneceram. Esses jovens, a maioria deles, chegaram no início. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estão muito envolvidos. E através desses jovens, os seus pais também vieram. E hoje fazem parte da igreja, para a honra e glória do Senhor. Então hoje ali na cidade de Américo, toda a igreja para a honra e glória do Senhor, e isso eu digo com um privilégio muito grande. Eu me recordo quando nós chegamos ali, eu e a minha esposa, nós não tínhamos tempo. Se hoje nós estamos aqui é porque grandes coisas o Senhor fez. O trabalho continua. E resultado disso, meus amados, nós iniciamos estudos nos lares. E o forte ali em Américo tem sido isso. Famílias têm aberto portas, tem sido muitos. Há um trabalho, essas irmãs, no quadro ali abaixo, essas irmãs, há um trabalho muito especial, eu creio, por parte das irmãs, a qual deram ali um nome de MOVE, que vem a ser movimento, oração, visitação, evangelização e edificação, que essas irmãs têm saído, e não apenas na cidade de Américo, mas na região, levando edificação, fortalecimento às irmãs muitas vezes desanimadas, e também aqueles que estão buscando a conhecer o Senhor. Isso é maravilhoso, amados, ver que não somente
os irmãos estão ativos, mas as irmãs também. Nós também, hoje nós contamos não apenas com esses estudos nos lares, mas há um estudo muito forte. Esses irmãos têm nos auxiliado bastante com os estudos. Eu estava ontem à noite, assim que chegamos, conversando com Wagner lá na casa deles e mostrando, falando para eles o que o Senhor tem feito ali na cidade de Américo. Amados, semanalmente nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus. E é interessante nós pensarmos que aqueles jovens que eu mostrei para vocês ali, todos eles estão envolvidos. Há estudo na segunda-feira com os jovens. Há estudo na terça-feira com os jovens. E é interessante, aqueles que não estão dando estudos, eles estão recebendo, e estão trazendo seus amigos. Uma outra coisa interessante que tem ocorrido ali, através desses estudos e trazendo outros jovens, portas foram abertas, e hoje, amados, o Senhor nos abriu uma porta na cidade vizinha, na cidade de Santa Lúcia, a 5 quilômetros da cidade de Américo, uma cidade também pequena, mas já houve conversões ali nesta cidade, e as nossas orações é que o Senhor abra esta porta para que possamos iniciar ali um ponto de pregação. Também o Senhor tem nos levado para a cidade de onde nós fomos recomendados, em Araraquara, e ali também uma porta se abriu de estudo, e também uma outra alegria muito grande, a minha família toda descrente, eu venho de um lar totalmente destruído, mas nos últimos meses o Senhor tem mostrado a sua maravilha. A minha mãe, o meu irmão alcoólatra, as minhas 2 sobrinhas estão há 2 meses, frequentemente aos domingos, ouvindo o Evangelho do Senhor. A distância, aproximadamente 15 quilômetros, e eles têm vindo. Há uma outra sobrinha também, que mora em Araraquara também, a mesma distância, mas é sentido oposto. Ela, o seu marido, a sua avó, abriu a porta da sua casa e também tem ouvido ali as boas novas de salvação. Então eu fico muito feliz em ver a família chegando aos pés do Senhor. E nós estamos envolvidos não apenas com crentes, mas com muitos descrentes, amados. E todos os lares que o Senhor tem nos levado ali, é um lar destruído pelas drogas. Cada família que nós estamos envolvidos, há um dependente químico, ou então há alguém preso. A dificuldade é muito grande, amados, mas essas pessoas estão buscando ao Senhor. E para a honra e glória do Senhor, nesse último 2 meses, houve 8 conversões. 8 almas reconheceram Cristo como o Salvador de suas vidas. E devemos orar por eles. Há um trabalho, essa é a igreja local, esse trabalho com os jovens. Ali estão os meus 2 filhos, o Juan no violão, o Alan no teclado. São hoje responsáveis pelos jovens da igreja local e têm feito um excelente trabalho para a honra e glória do Senhor. Ali foi um encontro de jovens que houve ali na igreja local. Deixa eu passar. Aqui tem um trabalho interessante, amados, não que os outros não sejam, mas o trabalho ali passou. Deixa eu voltar aqui. Amados, recentemente nós temos trabalhado em um bairro, ali em Américo, um bairro novo, onde nós temos trazido para assistir às reuniões aproximadamente 60 crianças. Têm estado ali para ouvir, através de historinhas, o Evangelho do Senhor. Essas crianças que nós vemos ali, só que infelizmente nem tudo a gente tem se alegrado. Infelizmente há também aqueles momentos onde nós choramos muito. E aqui foi um dos casos. Após vários estudos com essas crianças, várias reuniões com essas crianças, chegou um padre na cidade.
por ser uma cidade bastante idólatra. Ele foi até os pais dessas crianças e impediu que essas crianças estivessem conosco. Lamentavelmente. Dessas crianças, nós havíamos iniciado uma sala na escola dominical, todos os domingos, e havia 15 pré-adolescentes ali, entendendo da palavra do Senhor. E todos esses também foram impedidos de estar conosco. Eu rogo aos irmãos que orem, amados, por esse trabalho. Nós não desistimos, continuamos a trabalhar neste bairro, já houve salvação neste bairro, há uma família ali agora, que está junto conosco para poder resgatar estas crianças novamente. Por isso eu digo da importância do trabalho com as crianças. Amados, há muitas coisas, sim, a serem ditas, infelizmente o tempo não nos ajuda, né? Mas ore por esse trabalho. Só por último, amados, não tomando muito tempo, o Senhor tem nos agraciado, amado, e não tem como não deixar de passar rapidamente aqui o último. Depois de 9 anos ali, o Senhor nos agraciou na compra de um terreno, pois o lugar onde nós estamos não está muito apertado, mas nós contamos com as orações dos irmãos. Para a honra e glória do Senhor, 2/3 do terreno já foram pagos, mas ainda restam R$34 mil para quitar este terreno e iniciarmos a construção. São R$1.200 mensalmente que a igreja local tem que pagar e, infelizmente, as condições não são as melhores. Então, eu gostaria que os irmãos... 300 metros quadrados o terreno. E é interessante que em 5 meses não tinha nada. Hoje está totalmente lotado de casas, já há moradores, e foi tão bom esse loteamento que já estão iniciando um outro ao lado. Amados, nós necessitamos edificar um templo para congregarmos e melhor atender o povo de Deus ali naquela localidade. Não sei se eu passei do tempo, eu agradeço mais uma vez aos irmãos pela oportunidade que têm nos dado, e aqueles que quiserem saber um pouco mais do trabalho de Américo, nos procurem, há muitas coisas que gostaríamos de passar. Obrigado, amados. Amados, antes de passar a mensagem para o nosso irmão Walter Alexandre, vamos fazer uma oração. Quero convidar o nosso irmão André de Araxá, que vem até a frente e nos leva a Deus em uma palavra de oração. Vamos ficar todos de pé, vamos acompanhar a oração do nosso irmão. Eu quero pedir ao irmão André que lembre do Gerisiel. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estar aqui na sua presença. Agradecemos pela bênção, por cada irmão, irmã, criança que está aqui, Senhor. Realmente tem sido um momento agradável na presença do Senhor. Em tudo, ó Pai, nos relatórios, nós agradecemos pelos trabalhos que estão sendo realizados em nome do Senhor. E nós oramos, ó Pai, para que esses trabalhos continuem a todo vapor, ó Pai, que realmente o nome do Senhor, ó Pai, seja o único a ser engrandecido. E nós queremos, ó Pai, também pedir ao Senhor, ó Deus, a Tua bênção sobre a continuidade desse encontro aqui, Senhor. Continue abençoando, ó Pai, para que as mensagens, ó Deus, continue falando com cada um de nós, nos animando, ó Pai, para que possamos sair daqui não como nós chegamos, mas realmente, ó Pai, revivificados, ó Deus, pelo Senhor, para que possamos, ó Deus, chegar no nosso local de vivência, ó Deus, cada um de nós realmente testemunharmos e trabalharmos para o Senhor. Ó Deus e Pai, continuamos a lembrar
do Geresiel, ó Pai, o Senhor sabe daquele jovem, da vida dele, sabe da verdadeira situação em que se passa, e nós entregamos ele nas suas mãos, ó Pai, para que a tua bênção, a tua proteção esteja na vida dele e na vida da sua família também. Abençoe, ó Pai, em tudo o que nós te pedimos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, continuando com atenção e reverência, eu quero convidar o nosso irmão Walter Alexander para trazer a mensagem dessa parte da tarde. E desde já também quero agradecer a todos que estão contribuindo, né, trazendo a mensagem, respeitando os tempos, o tempo que é proposto a cada um. E olhando nosso irmão Walter Alexander, eu conheci ele hoje. Eu só conhecia ele através dos estudos bíblicos, que o irmão Enoque contava as histórias dele e do seu filho, John Max. Foi um prazer conhecer o irmão. Não sei se é para o pregador acordar ou para vocês, né? Nós mudamos para Uberlândia há 7 meses. E tem sido meses de bastante atividade e muito prazer para nós. E quando os irmãos me convidaram para pregar nessa conferência, eu recusei. Falei para o Luiz, não, os pobres sempre têm convosco, convida outro. Mas eles foram em frente e colocaram o meu nome. Agora, eu não conhecia essa casa aqui. A única casa bela que eu conheci desde a criança era o céu. E quando convidaram a gente para pregar na Casa Bela, eu pensei comigo, será que já se cansaram, né, de estar comigo? Né? Será que vão me mandar para o céu ou não? Descobri que essa casa aqui é a Casa Bela. Eu sou um dos gringos aqui, né? Viu? E não tem 3 pregadores que são gringos. Eu estava sentado ao lado do Dr. Jairo e ele quase pulou 1 metro quando o Warren chamou ele de gringo, né? Viu? De certo ele vai dizer alguma coisa, né? Depois. Ok, gente, vamos para o nosso assunto, que é... Aí, não sabem, né? Olha aí, o que é? O reavivamento, né? E hoje à tarde eu gostaria de falar sobre a fonte do reavivamento. E para isso eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus e lê-la comigo em Ezequiel, capítulo 47. Penúltimo capítulo de Ezequiel, capítulo 47. Vamos ler a partir do 1º versículo. Depois disto, o homem que me fez voltar à entrada do templo
E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegaram estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. Serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e do outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. E Deus há de abençoar esta leitura aos nossos corações. Faz favor, Rones. Isso. O nosso irmão Warren falou sobre a necessidade do reavivamento. E eu não vou tornar a repetir o que o nosso irmão falou, mas eu creio que todos nós concordamos com o nosso irmão e com a situação atual, que é uma grande necessidade de um reavivamento. O fato é que na Irlanda, na Grã-Bretanha, na Escócia, na Alemanha, tem havido grandes avivamentos. Mas o que eu lamento é que 2 países que ocupam um espaço muito grande no meu coração até o dia de hoje não experimentaram um avivamento geral. Eu estou a falar de Portugal e aqui do Brasil. E eu tenho orado durante longos anos para que Deus envie um avivamento espiritual ao nosso querido Brasil. Eu espero que antes da vinda do Senhor Jesus, ou antes dele me levar,
eu posso ver o começo desse avivamento. E quem sabe vai começar aqui, hoje à tarde. Não? Alguém falou que o reavivamento não é descer à rua tocando um grande tambor e fazendo muito barulho. Mas disse é voltar à cruz de Calvário com um grande soluço, com um grande choro. E eu tenho essa impressão, irmãos, que se nós queremos um reavivamento, nós temos que voltar, contemplar a cruz do Senhor Jesus, o grande significado disso, a razão por que Jesus Cristo morreu. Porque o alvo do Senhor é tirar de cada continente, de cada nação, de cada povo, de cada língua, um povo para si. Não é verdade? E ver o seu povo vivendo em saúde, porque o reavivamento significa gozar de boa saúde. E nós precisamos recuperar a nossa saúde espiritual. Deixe-me enfatizar algo que o irmão Warren disse. O reavivamento é a obra de Deus, é a obra do dedo de Deus. O reavivamento espiritual não pode ser organizado por homens ou orquestrado por alguém. O reavivamento acontece quando Deus abre as comportas do céu. Ezequiel descobriu que as águas do reavivamento trazem saúde. Vocês notaram isso? Não apenas saúde, mas vigor e restauração. Mas a fonte de tais águas é a presença do Senhor. Vieram da presença do Senhor, do santuário. As águas deste rio têm como manancial a pessoa de Deus. Eu não tenho tempo hoje à tarde para mostrar para vocês que Ezequiel recebeu muitas visões, não? Por exemplo, no capítulo 1 e versículo 11, se querem virar as páginas da Bíblia para consultar o que lemos, Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 e versículo 11 diz: assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha duas asas unidas, cada uma a do outro, outras duas cobriam o corpo deles. E depois ele fala no versículo 15, sobre as rodas e sobre a situação dos cativos. Ezequiel viu a miséria do povo de Deus. Mas quando chegamos no capítulo 3 e versículo 23, ele disse: levantei-me e saí para o val, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caiu com o rosto em terra. Se ele viu a miséria do povo de Deus, ele viu ao mesmo tempo a majestade do Deus do povo. E meus irmãos, nós precisamos cativar esta mesma visão da grandeza do nosso Deus. Se houver dúvida em nosso coração quanto à experiência do reavivamento em nossos dias, e irmãos, se nós não tivermos fé nesse dia, nesse Deus para conceder esse reavivamento, lógico, irmãos, nós não vamos experimentar esse reavivamento. O rio veio da presença de Deus e vale a pena, irmãos, viver na presença de Deus. Vocês concordam comigo ou não? Hein? Sim.
Quanto tempo vocês passam na presença do Senhor? Diariamente. Nós não podemos fugir da presença do Senhor, mas eu estou a falar de gozarmos intimidade com Deus. Orar com Deus, ler a palavra de Deus, buscar a orientação do Senhor. Vale a pena viver na presença de Deus. Sabe por quê? Se você estiver a ler a palavra de Deus, vocês vão descobrir por quê. Um dos salmos prediletos deles, Mateus, é Salmo 46 e versículo 1. Porque no rio de Deus há alegria. Nós lemos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, gente, um dos sinais de reavivamento é esta alegria. E não somente alegria, mas é glória. Vocês se lembram de Salmo 29, 9? No seu templo tudo diz glória. E pureza. Salmo número 5 e versículo 7. Prostrar-me-ei diante do teu santo templo. E tem duas coisas que se encontram em Salmo 96 e versículo 1. Essas duas coisas se encontram no santuário de Deus. Sabe o que são? As duas começam com a letra F. Quais são as duas coisas? Força e formosura. Força e beleza. A sua vida cristã tem força espiritual. A sua vida cristã demonstra a beleza de Cristo. E em Ezequiel 47, o profeta viu águas que fluíram da presença de Deus. E águas nas Escrituras é um símbolo de quê? Já ouvimos falar muito dele hoje de manhã. Do Espírito Santo. E, gente, eu gostaria de reforçar o que o irmão Warren disse. É só o Espírito Santo que pode transformar as nossas vidas e a vida das igrejas de Cristo. Primeira coisa que eu gostaria de considerar com vocês é a descida do rio. Porque no versículo 2, segundo a Nova Tradução Internacional, nós lemos essa frase: a água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Né? O milagre descrito neste capítulo é o rio de bênção. A transformação que aconteceu. E essa transformação, irmãos, não foi o resultado da ingenuidade ou a genuidade, desculpe, do ser humano, do esforço do povo, uma façanha notável de engenharia. A cidade de Jerusalém, vocês sabem, como se chama o rio que existia em Jerusalém? Como era o nome? Vamos lá. Se vocês descobriram, vocês me falam, né? Porque Jerusalém não tinha rio natural. Não tinha rio natural. Mas o rio que Ezequiel viu, gente, era sobrenatural. Era a obra de Deus. E a vida mais abundante, gente, vem de Deus. O Senhor Jesus mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E nenhum servo, por mais santo e separado que seja, pode efetuar a transformação na nossa vida e entre o povo de Deus. A água, antes de deixar o templo, passou à direita do altar, o altar de bronze. Havia 2 altares, né? No templo, não havia? Quais os 2 altares? De bronze e de ouro, ou de incenso, né?
Mas o altar de bronze ou de cobre era o altar de sacrifício. E vocês estão a lembrar das palavras do Senhor Jesus. Ele disse, sabe de uma coisa? É impossível que o Espírito Santo venha a não ser que uma coisa importante aconteça. Qual foi? O Senhor Jesus tinha que subir para o céu antes do Espírito vir. E, meus irmãos, é a obra de Cristo na cruz de Calvário que tornou possível a presença do Espírito. Esse ser divino que habita cada um, ou cada crente no Senhor Jesus. O rio passando à direita do altar faz-nos lembrar, irmãos, que é impossível conhecermos a plenitude do Espírito Santo até nós também passarmos pelo altar. E até que nós aprendamos a morrer as nossas atitudes egoístas, orgulho, autossuficiência e arrogância. Vocês conhecem muito bem Romanos capítulo 12, versículo 1. Não conhecem? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, nós não vamos conhecer um avivamento, um reavivamento espiritual, até nós colocarmos todo o nosso ser sobre o altar de Deus. Foi John Stott que observou o seguinte: antes de Cristo enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito à igreja. Vocês pegaram essa frase? Porque é muito importante. Antes de Cristo enviar a igreja ao mundo para evangelizar, ele enviou o Espírito à igreja. Agora veja bem a direção do rio. Esse é o segundo ponto. O rio fluiu em direção leste. Isto é em direção a duas coisas. Qual é a primeira coisa? Ao deserto. E a segunda coisa? Ao Mar Morto. O deserto fala de aridez. O Mar Morto fala da falta de vida. Quantos tipos de peixe tem no Mar Morto? Alguém sabe? Nenhum. É por essa razão que tem o nome Mar Morto, né? Isso falou muito comigo, gente. Porque a minha vida pode ser como um deserto, um lugar árido. Uma vida onde o Senhor não tem prazer, onde Ele não se agrada do meu comportamento, da minha maneira de falar, do meu andar, do meu serviço. A sua vida é como um deserto árido, ou é como o jardim do Éden. E muitos são como o Mar Morto. Muita gente tem medo de água, mas quando chegaram lá no Mar Morto, não tem medo. Sabe por quê? Eu não sei se Luiz entrou no Mar Morto. Entrou, Luiz? Tranquilo. E olha o peso dele, mas boiava boiava na água, né? Eu não sei se aconteceu com o Luiz ou não. Eu descobri isso há pouco tempo, né? Mesmo um velho está sempre a aprender. Eu ouvi pessoas deitadas lá no Mar Morto, lendo livros e jornais, mas eu descobri uma coisa, que ao entrar aí, os guias avisam de não ficar mais que 15 minutos naquelas águas. Porque aquelas águas são benéficas por curto prazo,
mas podem prejudicar a saúde. E sabe, irmãos, quando nós boiamos na nossa própria importância, eu posso, deixe isso comigo, eu faço, eu tenho essa capacidade, eu tenho esse conhecimento. Nós precisamos conhecer, irmãos, o toque restaurador do Espírito Santo. E o tempo está a fugir. Vamos para a dimensão do rio. Não há dúvida que este rio era sobrenatural. Vocês concordam comigo ou não? Por que é que vocês concordam comigo? Nem sempre é sábio concordar comigo, né? Eu estava pensando no irmão Valdeci, eles acham que é Eddie Murphy, né? Quando as pessoas olham para mim, acham que eu sou Pato Donald, né? Você gostou, Marcos, né? Mas eu vou tratar com você depois, porque eu estou ouvindo histórias aqui, né? Segredos, né, que ele está passando para os outros. Deixa comigo. Vai dormir na rua hoje, né? Mas vocês concordam comigo? Sim. Por quê? Não tinha rio lá. O rio Amazonas é impressionante, não é? A largura da foz do rio Amazonas é 160 quilômetros. Navios de grande porte navegam pelo rio. O rio Amazonas é alimentado por mais de 1000 afluentes. Mas o rio que Ezequiel viu deixou o templo como um fio de água. Dentro de 460 metros, o nível de água alcançou os tornozelos. Mais 460 metros até o joelho. Mais 460 metros batia na cintura. Mais 460 metros já era um rio tão profundo que só se podia atravessar a nado. Não era um rio comum, ou era? De jeito nenhum. Esse rio era sobrenatural. Irmãos, o reavivamento, eu torno a dizer, é uma obra divina. E nós precisamos permitir que Deus trabalhe a nossa vida. Que o Espírito Santo do Senhor tenha acesso até cada departamento da nossa vida. Nós vamos ver isso. Águas até os tornozelos. A palavra tornozelo, eu tomei o tempo para investigar essa palavra. Sabe o que significa? O ponto mais longe, a extremidade. Eu lembro-me de um guaraná que se vendia lá em Moriaé. Não me lembro o nome. Mas achei a propaganda interessante. Porque diz que esse tal guaraná refrescava até a alma. Mentira, né? Mas eu vou falar uma coisa. Quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, começa aqui e vai até o dedão do nosso pé. Até o lugar mais, a extremidade. Vai alcançar o ponto mais longe do nosso ser. E o avivamento ocorre quando permitimos que o Espírito Santo, irmãos, tenha controle absoluto, mesmo até a extremidade do nosso corpo. O nosso andar, o recôndito mais íntimo do nosso ser, todos os departamentos da nossa vida, até os tornozelos. E depois alcançou os joelhos.
Essa palavra é usada muitas vezes nas Escrituras, não é verdade? Joelhos. Para que usamos os joelhos? Eu me lembro de um obreiro lá na Escócia, não sei se a Lila se lembra dele. Era um evangelista, chamava-se William Steedman. Eu nunca vi aquele homem orar em pé. Ele sempre ajoelhava, mesmo na plataforma. Ele usava os joelhos para orar. Eu gostaria de perguntar, nós usamos os joelhos para orar? Nós dobramos os joelhos? Não. O apóstolo Paulo aconselhou os crentes em Éfeso, capítulo 6. Vocês conhecem esse versículo? E o versículo 18, ele diz, versículo 17, para pegarmos o contexto: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até a este ponto na epístola, o apóstolo descreve em linguagem linda a dimensão da nossa herança, as inúmeras bênçãos que temos em Cristo, o nosso patrimônio espiritual e, ao mesmo tempo, a nossa luta contra as potestades do ar. O Warren falou sobre isso também. E depois disto, ele indica o segredo de nós conhecermos um reavivamento espiritual. O que é? É sentir a água até os joelhos. É dobrarmos os joelhos na presença do Senhor. Você notou alguma coisa interessante nesse versículo 10 que acabamos de ler? Você viu? Você viu que é uma palavra repetida quatro vezes? Qual é a palavra? Todo? Muito bem. Então note bem isso. Ele diz toda a oração e súplica. Isso mostra para mim, irmãos, a importância da oração. E ele diz em todo o tempo. Isso mostra como nós necessitamos de importunidade em oração. E ele diz com toda a perseverança, isso é a intensidade em oração. E por todos os santos, a influência da oração, irmãos. Se não temos uma vida devocional, se não orarmos ao Senhor, se não expormos o nosso coração diante do Senhor e clamamos ao Senhor para que Ele nos dê, gente, um reavivamento espiritual, esse não vai vir nunca. Deus quer ver a nossa sinceridade. Deus quer que nós levemos isto a sério, e por isso Ele diz, nós devemos orar com toda oração e súplica, em todo o tempo, com toda perseverança, e por todos os santos. E eu estou convencido, se nós orássemos mais uns pelos outros, e mais pelas igrejas, nós íamos conhecer tempos de refrigério da parte do Senhor. E águas que davam pelos lombos, um sinal de reavivamento é quando os crentes agem no poder do Espírito, não é verdade? E foi por essa razão que o Senhor disse aos seus discípulos para não se ausentarem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos da virtude, do poder do Espírito Santo. Os lombos falam de serviço. Vocês
Concordam comigo ou não? Vamos lá. Vocês não têm muita certeza, né, Juarez? Por que é que eu falo que lombos falam de serviço? Quando eu fiz isso, fez-me lembrar do Luís Soares, né? Luís, quando estava pregando, ele tinha o costume de passar a mão na barriga, assim, né? Lombos significam o quê? O Senhor Jesus, gente, ele chegava daquela viagem e os discípulos estavam a olhar um para o outro. Quem vai lavar os pés uns aos outros? Se Pedro pensa que eu vou, não, está muito enganado. E João pensou, se o meu irmão Tiago pensa que eu vou me rebaixar. E o que é que o Senhor fez? Tomou uma toalha, cingiu-se. Lombos falam de serviço, irmãos. Como é que eu estou a servir ao meu Senhor hoje? Será que é porque essa nova fase de missões no Triângulo Mineiro, só porque temos uns 400 pessoas reunidas aqui e é uma oportunidade para as pessoas me verem? Ou será que eu realmente tenho estudado a palavra de Deus para desafiar os seus corações e eu estou dependendo do Espírito Santo para entregar essa mensagem? Porque caso contrário, irmãos, eu estou a perder o meu tempo. O nosso serviço, irmãos, deve ser feito no poder do Espírito Santo. Havia um homem de Deus, inglês, não era das igrejas locais, mas esse Dixon comentou uma vez, quando confiamos em organização, eu estou olhando para os irmãos que organizaram esse evento, aqui tem uma palavra para vocês. Quando confiamos em organização, veremos o que a organização faz. Quando confiamos em educação, veremos o que a educação faz. Quando confiamos em eloquência, veremos o que a eloquência faz. Mas quando nós confiamos no Espírito Santo, nós veremos, sabe o quê? O que Deus faz. Pensei que ia ouvir um amém aqui hoje à tarde, né? Eu estou cansado de repetir essa palavra quando não há razão para falar amém. Mas sabe, tem horas que mesmo para o pregador é bom ouvir essa palavra, né? Agora, vocês não vão repetir essa palavra só para me agradar, não. Tem que ser espontâneo, gente. Mas quando nós fazemos, irmãos, confiamos no Espírito Santo, nós veremos o que Deus faz. E já um rio, a água era tão profunda que só podia atravessar a nado. O que é que isso faz, irmãos? Você já entrou na presença de Deus resolvidos a não pedir nada de Deus? Hoje, Senhor, eu estou aqui, eu não quero pedir nada. O Senhor tem sido tão generoso comigo, tem atendido às minhas orações. Eu estou aqui, Senhor, só para apreciar a Tua presença, só para Te adorar. É como se a gente estivesse num rio, nadando, não é? E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 13, versículo 3, ele diz, adoramos a Deus no Espírito. Águas como um rio. Só se atravessava a nado. Agora o desígnio do rio. Veja bem os resultados benéficos do rio. Como seria bom nós sairmos daqui resolvidos a colocar a nossa vida nas mãos onipotentes do Espírito, para que, irmãos, nós pudéssemos ver resultados benéficos e imediatos. Não seria?
Eu vou dizer uma coisa, sabe? A nossa reunião aqui, essa conferência, pode atingir Moçambique, Angola, Cabo Verde, né? Se nós dobrássemos os nossos joelhos, e se nós procurávamos, gente, esse avivamento. Um repórter de Glasgow foi mandado para Cardiff, a capital de Wales, para descobrir onde o avivamento espiritual tinha começado. Ele saiu da estação ferroviária e ele pensou consigo, onde é que eu vou começar? Onde é que eu vou começar? Que tarefa difícil. Ele viu um guarda, né? Estava lá direcionando o trânsito. Ele foi ter com ele e falou, senhor, com licença, eu fui mandado da Escócia para descobrir a origem do avivamento espiritual. O senhor poderia me dizer onde esse avivamento começou? E o guarda já era um altão, mas ele levantou os ombros e ele disse, onde é que começou? Aqui. Comigo. E com outras tantas pessoas. E voltamos a falar sobre o que o irmão Warren falou hoje. O avivamento. Aviva a tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Mas a palavra de Deus diz, aviva-me, Senhor. O desígnio do rio trouxe benefícios. Peixe, isso fala de atividade, né? Outro dia eu fui abastecer o carro lá na... Estou visitando lugares bonitos esses dias, né? Aquele posto lá é bonito, né? Lá na saída, né? Posto bonito. Foi lá. E eles criaram tanques, né? Peixe, que abundância de peixe. Né? Quase falei para Elizabeth, olha, a próxima vez que eu venho aqui, eu vou trazer a vara e a isca e nós vamos levar alguns desses para casa, né? Mas, grandes peixes. Mas que atividade aí, naquele poço, né? A nova versão internacional diz, serão de muitos tipos. A Bíblia Viva diz, peixe de todos os tipos. Eu gosto da atualizada, sabe o que diz? Em multidão excessiva. Brian Mills escreveu essas palavras, prestam atenção. É possível ter evangelismo sem um avivamento espiritual. Mas é impossível termos um avivamento sem que seja acompanhado por evangelismo. Irmãos, estamos a lançar a rede do Evangelho. Estamos vendo pessoas, pecadores de todos os tipos, sendo alcançados por Deus. O Senhor Jesus, em João capítulo 12, versículo 32, diz, e se eu for levantado da terra, atrairei o quê? Não. A palavra significa todos os tipos de pecadores. Amém. E as árvores? A árvore fala de virilidade, né? Vocês se lembram de Salmo 1 e versículo 3, Salmo número 92 e versículo 12, né? Fala do caráter da pessoa. E sabe, irmãos, para termos um reavivamento espiritual, o Espírito Santo quer moldar o nosso caráter. Quer que nós sejamos conformados à imagem de quem? À imagem de Cristo.
Semelhante a Cristo, tem um corinho que diz, semelhante a Cristo, algum dia. Irmãos, para termos um reavivamento, não é semelhante a Cristo algum dia. É sermos semelhantes a Cristo aqui e agora. Por que deixar para a eternidade para sermos semelhantes a Cristo? O segredo do avivamento é sermos conformados à imagem de Cristo. Todos os meses produzirão produtividade, não? Será que a nossa vida está sempre a produzir fruto? Eu preciso terminar. Não fenecerá a sua folha, fidelidade. Suas folhas, diz a Nova Versão Internacional, não murcharão. A Bíblia Viva diz, elas não perderão suas folhas. Não? Na vida do crente que conhece um reavivamento, não haverá outono. Não? Portugal é um país muito, muito lindo. E nos últimos anos nós temos visitado no outono. E sabe, é impressionante, né? Olhar as árvores e ver aquelas folhas verdejantes, né? Bem verdes, e começam a mudar de cor. Assumam a cor vermelha, depois a cor de ouro, e depois caem. E aquelas árvores ficam denudadas até o outro ano. Se nós conhecermos um reavivamento espiritual, irmãos, as nossas vidas não vão perder as folhas. E o seu fruto servirá de remédio. Sabe, quando há um avivamento espiritual entre nós, irmãos, nós teremos interesse um no outro. Quantos membros das igrejas locais trazem cicatrizes? Olha, quando você olha para o ano que passou, gente, quantas tristezas têm acontecido aqui em Uberlândia. E há irmãos que carregam, né, nos seus corações tristezas, têm sido feridos, machucados pelos eventos. Outros carregam grandes pesos. Outros enfrentam problemas gigantescos. Alguns irmãos idosos, debilitados e impossibilitados de assistir às reuniões da igreja. Estes também precisam conhecer o poder das águas. Será que temos interesse em bater no ombro dos nossos irmãos e dizer, como é que está hoje, irmão? Diga-me uma coisa, há alguma coisa na sua vida que precisa de oração, de atenção? Como vai a sua família? Né? E eu termino dizendo, irmãos, para vocês, há 2 lugares que não conheceram o poder transformador do rio. Quais esses 2 lugares? Os charcos e os pântanos. As águas dos brejos, águas sujas, fétidas, elas permaneceram neste estado, irmãos. E sabe, o Espírito Santo do Senhor fica entristecido pela existência de pecado não confessado na vida do crente. A carnalidade, a poluição. Irmãos, se nós queremos conhecer o toque do Espírito Santo, um reavivamento, nós precisamos conhecer o poder purificador do sangue do Senhor Jesus. Para conhecermos, irmãos, um avivamento espiritual, é imperativo que nós tiremos as máscaras, a fachada religiosa, que nos humilhemos perante o Senhor e que façamos confissão. E então, e só então, é que nós vamos conhecer o reavivamento.
O que é que o hino diz? Fala também dos charcos e dos pântanos, não é verdade? Para ser um vaso de bênção, eu desejo o quê? Uma vida real. Que tipo de vida é essa? Uma vida de fé pura e santa, revestida de amor divinal. E o coro daquele hino diz o quê? O que eu estou querendo ouvir? Em voz bem alta. Até o serviço, testemunhando do seu grande amor. Eu só queria a primeira coisa. Eu só queria ouvir vocês dizer isso. Como o desejo de experimentarmos esse grande reavivamento. Que cada um aqui diga na presença do Senhor: faze-me um vaso de bênção, Senhor. E eu não vou sair daqui até que isto aconteça na minha vida. Um reavivamento. Nós queremos. Não queremos? Hein? Sim, Senhor.